Lucas 8 diz assim, ó. Glória a Deus. Você está me ouvindo bem aí? Amém. Louvado seja Deus. Diz assim, ó. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. Os 12 eram os discípulos dele, que depois se tornaram os apóstolos, certo? Olha só, e aqui em Lucas 8 conta parte da história, né, aonde Jesus pregava, evangelizava. Jesus saía por toda a cidade, naquela época, né, a pé ou de jumento, né, mas eu creio que eles iam a pé por todas as cidades ali, circunvizinhas, né, e também os 12 discípulos dele, os 12 apóstolos também iam com ele, e ele ia pregando, fazendo a missão. Porque isso que nós fizemos hoje em dia, que nós pregamos aqui a palavra, que nós abrimos igreja e pregamos e ministramos e oramos e vamos e visitamos e levamos o evangelho e fazemos vigílias e campanhas, isso é evangelismo, é missões, é pregar o evangelho dessa certa forma. E há 2000 anos atrás Jesus fazia isso. Olha só, depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. As boas novas que Jesus proclamava era o quê? O arrependimento. Arrependei-vos que é chegada a hora. É a mesma coisa que João Batista pregava à margem do Rio Jordão, quando ele batizou Jesus. Então esse é o evangelho. Às vezes as pessoas podem até ficar meia, como é que se diz, não vou dizer brava, né? Mas quem sabe triste, porque aqui na Igreja Boas Novas o capelão pastor Adeildo prega muito sobre arrependimento. Mas é isso que Jesus ensinou. Para acontecer tudo em nossa vida, tudo o que Deus quer que aconteça em nossa vida, as promessas e tudo mais, é só o arrependimento que é o principal de tudo. Porque se não tem arrependimento, se a pessoa não se arrepende, não adianta se batizar, não adianta tá na igreja, tem que se arrepender. E Jesus pregava isso aí. E os 12 estavam com ele. E também, olha só, o que Jesus diz aqui, ó, o que a palavra diz aqui. E também algumas mulheres que haviam sido curadas, olha só, de espíritos malignos, ou seja, libertas. Aqui nessa tradução diz curadas. Mulheres que estavam possessas de demônios foram libertas por Jesus. E olha só o quanto que chegou a gratidão dessas mulheres. E elas viveram todo aquele tempo, morreram e foram salvas. Mas elas perseveraram, olha só. Haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Vocês viram como é interessante? Agora, poucos minutos atrás, nós falávamos aqui, não é verdade? Sobre os feitos que Deus faz na vida do cristão, das pessoas quando começam a vir na igreja, ou elas vêm, né, como se diz nesse linguajar, pela dor, ou vêm pelo amor. Muitas pessoas elas vêm pelo sofrimento, pela dor, né? Chegou, não, agora eu tenho que procurar uma igreja, agora eu tenho que procurar Jesus, porque eu estou doente, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Daí elas esperam chegar isso e vêm procurar Jesus. Aí vem o pastor ora, a igreja ajuda essa pessoa. Muitas delas são curadas, são libertas, mas não prosseguem, mas não permanecem. E aí que está o erro. Aí quando não permanece, que sai fora e não vem mais,
aí é pior. Segundo a palavra de Deus, esses demônios que foram tirados, essas coisas, essas doenças que foram curadas, volta 7 vezes pior. E essas mulheres, olha só, Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Isso aqui é a palavra de Deus. Meus irmãos, prestem atenção em mim aqui. Vamos ouvir a palavra de Deus, senão nós vamos acabar não entendendo nada, né? Olha só, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. Olha o que Jesus falou. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, e 100 por 1. Ou seja, quem colheu, colheu 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe: o que significa aquela parábola? Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Olha o significado. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas os seguirem seu caminho. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão
fruto com perseverança. Aleluia. Jesus, ele pregava por parábolas. E ainda os discípulos não entendiam. E daí ele esclarecia. E acredito que ficou muito bem esclarecido. Agora pegando esse gancho com a capelã Lourdes Bueno, aonde ela falou de coluna e aonde falou das mulheres as quais ajudavam a manter financeiramente a obra evangelística que Jesus ensinou. Aqui está bem claro que elas ajudavam com os seus bens. E hoje em dia, o que os cristãos de hoje em dia estão fazendo? Que semente é essa? Qual a semente que está nascendo? Foi a semente que caiu à beira do caminho? A que caiu sobre as pedras? A que caiu entre os espinhos? Ou a que caiu em terra boa? Qual desses cristãos nós estamos sendo hoje? Qual desse cristão que você que está ouvindo, que vai ouvir e ver essa mensagem, está sendo hoje? Qual deles? O das pedras? À beira do caminho? Dos espinhos? Ou em terra boa? Aleluia. Glórias a Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Que jeito o diabo tira dessas pessoas a palavra? Que jeito ele tira dessas que caíram à beira do caminho? As que caíram à beira do caminho são essas pessoas que vêm ou pensam em vir e não chegam até aqui. Por quê? Porque sempre chega um enviado do diabo para colocar na sua mente: não vai lá, que não adianta. Por que tu vai lá? Sempre uma fofoca ou outra, uma mentira ou outra, e essa pessoa acaba não perseverando. São os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creem e não sejam salvos. Mas o castigo para essas pessoas que servem de tropeço para essas que estão tentando, mas através dessa palavra ela parou, é maior que Sodoma e Gomorra. Vai vir o castigo para essas pessoas. Vai vir a conta. Porque essas pessoas são aquelas que são contra o ministério de Jesus, que são contra o Evangelho, que são contra a Israel, o povo de Deus. E a palavra bem clara, que Deus disse a Abraão quando ele saiu da sua terra, que ele amaldiçoaria a quem os amaldiçoasse. E é assim que acontece. Essas pessoas que falam mal do Evangelho, essas pessoas que não quiseram e que atrapalham as outras de buscar, são pedras de tropeço, e elas vão ter
a conta delas, elas vão ter. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Mas não têm raiz. Tem uma caneta aí, por gentileza? Minhas canetas, elas vêm para cá e voam aqui. Muito obrigado. Não tem raiz, meus irmãos. As que caíram sobre as pedras. O seu Rocio é agricultor há muito tempo, já plantou muito, né, seu Rocio? O que acontece quando uma semente ela fica nas pedras? Ela pode até nascer, mas ela não firma a raiz. Ela seca, não é verdade? Porque no meio das pedras sempre tem um pouquinho de terra. Então aquela semente ela pode até germinar. Mas o sol vem a sujeira também, né? Vem os insos e tudo mais, e ela não cria raiz, ela não tem terra para ela aprofundar a raiz, e ela fica fraca e acaba morrendo, queimando, não é? As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Crê, olha só o que é não ter raiz. Crê durante algum tempo. Viu? Por isso que a gente tem pregado. Às vezes a fé da pessoa está assim, às vezes está assim. A fé que muito oscila é ruim. A gente, quando acha que a nossa fé ela vai dar uma esfriada, ou ela vai diminuir, temos que imediatamente dobrar o joelho e pedir para Deus fortalecer a nossa fé. Pedir para Jesus, fortalece a nossa fé. Fortalece a minha fé. Que Jesus vai fortalecer. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Na hora da provação. Desistem. Porque nós vivemos de provação em provação. Todo dia é uma provação para nós. Imagine se não tivesse, que fácil seria, né? Daí não precisaria a fé. Mas nós só vencemos a provação através da fé. A fé é que estimula nós vencermos a provação. Porque quando nós temos fé, vem a provação, mas em nome de Jesus eu vou vencer. Quando nós temos fé, que vem a luta do dia a dia, porque todo dia temos que matar um leão, segundo, né, o ditado, um leão por dia, mas tendo fé, nós matamos esse leão espiritual. Todo dia vem as queixas, o desânimo, vem as fofocas, vem as intrigas, vem todas essas tentações, mas pela fé em Jesus, nós vencemos. Aleluia. É assim a vida de um cristão, dia após dia, com fé, lutando e vencendo. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurece. Olha só, Jesus pregando há mais de 2000 anos atrás, Jesus pregando esse evangelho. Jesus parece que estava dizendo para eles, ó, lá em 2023 vai acontecer isso. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Parecia que Jesus, trazendo para os tempos de hoje que nós vivemos, Jesus estava falando para eles, ó, lá em 2023 vai estar assim.
Não é verdade? Que jeito nós temos hoje? Antes de começar o culto, acabamos de falar, nós estávamos falando sobre quem? Sobre essas pessoas, as que caíram entre espinhos. Jesus assemelha essas pessoas às que caíram entre espinhos. Elas estão mais preocupadas em si mesmas, em ganhar o seu dinheiro, em as riquezas desse mundo, em suas festas, em seus prazeres. Posso que muita gente hoje não veio na igreja porque não veio ouvir uma palavra, não veio agradecer a Deus, porque preferiu primeiro o quê? Procurar os seus prazeres. Podia ter aproveitado o dia todo, mas não, preferiu estender até a noite e não vir, em ter aquela comunhão com a igreja, com os irmãos que congregam. E teve aquelas que passaram o dia todo em seu bel prazer, como se diz, desfrutando dos prazeres que queria. Quando chegou a noite, na hora do culto, deu cansaço, deu preguiça e não veio. É assim que acontece. Essas são as que caíram entre os espinhos. Não amadurecem. Eles ouvem e por causa quando voltam para casa, que seguem seu caminho durante a semana, se sufocam com as tentações desse mundo que vivemos, com os problemas que lhe afligem, até mesmo com os problemas dos outros, porque hoje em dia tem pessoas muito envolvidas não só com seus problemas, mas que se envolvem com os problemas dos outros, que às vezes não tem nada a ver com ela, mas ela gosta. Tem pessoas que gostam de trazer problemas para si, gosta de resolver os problemas dos outros e não resolvem os seus problemas. É impressionante como tem pessoas desse jeito. São sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Jesus deixa bem claro aqui. E muitas das vezes pessoas são contra cristãos, são contra igrejas, são contra pastor. Por quê? Porque prega isso. Você tem que congregar, você tem que ir na igreja, você tem que ouvir a palavra, você tem que ir lá, orar, tem que se reunir, tem que ter fé, tem que buscar a Deus, tem que ajudar o próximo, tem que fazer a obra social, tem que fazer a caridade, tem que praticar. Não é só pensar em seu próprio umbigo, em si mesmo. Não é ser amante de si mesmo. Amante de si mesmo é isso, que só pensa no seu eu. Que só pensa no seu eu, em lograr os outros, em ganhar mais do que os outros. Enfim, só essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Aleluia. Glória a Deus. Retém a palavra, aprende com a palavra.
Porque nós, quando ouvimos a palavra, nós temos que entendê-la e praticá-la. Porque não adianta nós só entender a palavra e não praticar. O que é não praticar a palavra? É você ouviu a palavra e no outro dia você não praticar, ter a oportunidade de fazer o que você ouviu e você não fazer. Isso é não praticar a palavra. No outro dia, se alguém chegou para te pedir algo, para te pedir uma ajuda, e você podendo não fez, você está deixando de praticar a palavra, deixando de praticar a generosidade, deixando de fazer a caridade. Não interessa se é ruim, se é mal, se é fulano, se é ciclano. Eu não vou ajudar esse porque aquele isso, porque aquilo isso. Não. Deus, Ele está trabalhando, está tratando na sua vida. Quando você ouve a palavra, Ele está tratando na sua vida. Vamos ver. Vamos ver. Amanhã eu vou colocar um coitado lá, eu vou colocar um próximo da Maria Eva lá. Vamos ver se ela vai ajudar. O que ela vai olhar? Se vai olhar a aparência externa da pessoa, ou ela vai praticar a palavra que eu ensinei? É isso. Não adianta nós só vir na igreja, ouvir a palavra e não praticar. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Dão fruto, meus irmãos. Dar fruto é através do seu evangelismo, através da palavra que você ouve, através daquilo que Deus fez na sua vida, você convidar outra pessoa, você evangelizar outra pessoa. Isso é dar fruto. Exemplo, a Lourdes veio aqui e ela saiu aí, evangelizou quando teve uma oportunidade, chegou em algum lugar, em alguma casa, ou até mesmo lá no salão onde vai fazer a unha, ou no centro, qualquer loja que teve a oportunidade, ela evangelizou e convidou essa pessoa. Vamos lá no culto, quinta, lá no culto domingo, Deus tem uma palavra para você, vamos lá ouvir, vamos orar. E essa pessoa veio, essa pessoa se converteu ao cristianismo, aceitou a Jesus como Salvador. Essa pessoa é fruto de quem? Da Lourdes. É fruto daquela que convidou, daquela que evangelizou, daquela que semeou a semente. E essa semente caiu em terra boa e perseverou. É assim. Nós chegamos aqui em 2022 e começamos a semear. E aqui tem duas pessoas que perseveraram, que estão perseverando. Teve outras que não perseveraram, que pararam, que desistiram. Mas aprove Deus que essas pessoas tenham mais oportunidade, porque vai chegar um tempo que essa oportunidade vai ser arrancada daqui, vai ser sacada daqui, que é a igreja do Senhor. Ela vai ser arrebatada, e depois, na grande tribulação, vão procurar igrejas e não vão encontrar.
aí sim, aí é a força, aí é pelo sofrimento, porque a grande tribulação vai ser uma perseguição tamanha, vai ser uma judiação tamanha, como foi no início, que perseguiam os cristãos, queimavam, cortavam a cabeça, faziam horrores com os cristãos. Crucificavam de cabeça para baixo. Crucificavam de cabeça para baixo. Partiam ao meio, queimavam vivo na fogueira. Era essa a perseguição contra os cristãos no início. E agora é o momento dessas pessoas, quem sabe, que saíram, que pararam, ainda há tempo de retornar. Essas que ainda não declararam Jesus como Salvador, ainda dá tempo. Aproveite esse tempo. Porque na grande tribulação, quando a igreja for arrebatada daqui, aí eu não quero nem ver, porque eu não quero estar aqui. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero que vocês vão comigo, sejam arrebatados. Por isso que nós pregamos essa palavra. Que mensagem! Lucas 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Era essa palavra que eu tinha para hoje. Eu espero que você entenda e que você faça parte daqueles que caíram em terra boa. Aleluia. Que vocês permaneçam, prevaleçam e deem frutos. Frutos que permaneçam, frutos que vençam. Ainda há tempo. Para dar fruto, não precisa ser mais jovem ou mais velho. Não, não. Todos que falar do Evangelho, falar que Jesus cura, que Jesus liberta e que Jesus nos leva para o céu. E nós vamos ter vida eterna se nós fazer de acordo com o que está com a palavra. Todos podem, no momento que tiver a oportunidade. Deus vai dar a direção. Amém?